Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Caríssimo amigo, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo da Páscoa e a liturgia desse domingo nos apresenta um texto muito conhecido, o texto dos discípulos de Emaús. Quando, no dia da ressurreição, dois dos discípulos do Senhor decidem voltar para a sua terra, retomar as suas atividades cotidianas, abandonando assim, com esta atitude, o sonho bom construído com Jesus ao longo dos 3 anos de vida missionária. Jesus, como um desconhecido, aproxima-se dos dois ao longo do caminho e começa com eles a constituir um diálogo, um dos diálogos mais curiosos do Novo Testamento. Jesus, fazendo de conta que nada sabe do episódio da cruz, interpela-lhes, pergunta-lhes o que estão conversando ao longo do caminho. O evangelista São Lucas faz questão de anotar que os dois param para responder à pergunta daquele que até então era desconhecido. Parar enquanto caminha significa dar importância ao assunto de que vai tratar. E toda a conversa, todo o diálogo ao longo do caminho, nada mais é do que falar daquilo que nós conhecemos como querigma. O que é o querigma? É o anúncio da boa nova do Evangelho. Mas não é um anúncio de qualquer forma. É um anúncio alegre, festivo, que traz contentamento ao coração daqueles que estão anunciando. Importante entender que os apóstolos começam a falar justamente daquilo que aconteceu a Jesus Cristo. Toda a sua vida, a sua missão, os seus feitos, as maravilhas, os milagres, as curas, mas também o evento da cruz. Porém, quando falam da ressurreição do Senhor, eles ainda não expressam toda a fé que deveria estar presente no anúncio do querigma, no anúncio da Boa Nova, de forma alegre e festiva. Eles mencionam o fato de algumas mulheres do seu grupo terem ido cedo visitar o túmulo, não tendo encontrado o corpo de Jesus, mas visto anjos que afirmaram da sua ressurreição. Porém, ainda não acreditaram. Ainda não deram a credibilidade ao anúncio daquelas mulheres que vieram contar a novidade da ressurreição. Somente Jesus, ao longo do caminho, começa de fato a explicar-lhes a Escritura em todas as passagens que se referem ao Messias. E à medida que Jesus lhes explica as Escrituras, vai produzindo no coração daqueles homens, até então tristes, desanimados, decepcionados, o revigoramento da fé. Vai produzindo no coração deles um ardor que eles de fato fazem notar quando o reconhecem ao partir o pão. Caríssimos, o anúncio da Boa Nova não pode ser apenas um discurso bem elaborado, um discurso bem construído, mas o anúncio da Boa Nova precisa estar envolvido, precisa estar carregado da fé. Somente quando o anúncio da Boa Nova do Evangelho está envolvido com a embalagem da fé,
e que vai produzindo também no coração daqueles que ouvem o ardor necessário para fazer deles também missionários, anunciadores, divulgadores, continuadores da missão de Jesus. Neste Evangelho, nós podemos também notar e trazer para a nossa vida quantas vezes Jesus caminha conosco nas estradas da vida e nós nem sempre nos damos conta da sua presença e da sua ação. Interessante que nós também nos perguntemos quantas vezes já percebi Deus caminhando comigo. Quantas vezes nos momentos tristes e dolorosos da vida eu fiz a experiência de Deus caminhando comigo. Quantas vezes também fechei os meus olhos para não perceber esta presença animadora. Quantas vezes não fui capaz, também como missionário, como cristão, de contagiar o coração daqueles e daquelas que estão ainda tristes e abatidos. Jesus, com a sua presença e a sua companhia, ao longo do caminho com os seus discípulos, está aqui também nos ensinando que pedagogia, de que forma nós como igreja precisamos agir em relação àqueles e aquelas que estão abandonando a comunidade, abandonando o caminho. Ir atrás, manifestar este gosto, esse gesto de pastor, para que aqueles e aquelas que desanimaram da caminhada possam de novo retomar o caminho da missão, voltar ao seio da comunidade. Somente o Cristo ressuscitado é capaz de fazer de novo, constituir aqui a comunidade, fazer de novo agregar, reunir aqueles e aquelas que se encontram dispersos. Que nós, como igreja, possamos também abraçar cada vez mais a missão, ter espírito missionário, reconduzir, ir ao encontro daqueles e daquelas que desanimaram, para reconduzi-los também à comunidade. Neste domingo também, a igreja e nós como comunidade nos reunimos para celebrar o Dia das Mães. Ninguém melhor expressa esse espírito de cuidado, de carinho, de afeto, do que as nossas mães. A exemplo de Jesus, o bom pastor, rezemos para que as nossas mães nunca desanimem, nunca deixem no esquecimento aqueles filhos que estão se desviando, se afastando da família, muitas vezes por causa da droga, muitas vezes por causa da violência. Quantas mães, a exemplo de Cristo, também se dedicam a esse cuidado pastoral, a esse zelo, a esse gosto de ir atrás daqueles que estão afastados, desanimados. Quantas mães muitas vezes se desgastam para reacender no coração da sua família, dos seus filhos, o amor pela vida, o gosto para continuar lutando em prol de uma vida melhor. Que o Deus da vida e da paz, que Maria, nesse mês de maio, possa acompanhar todos os dias as nossas queridas mães. Aquelas que sofrem, aquelas que estão desanimadas, aquelas que estão tristes, aquelas que são sofredoras, aquelas que não são compreendidas, aquelas mães que não são amadas, respeitadas pelos seus esposos, pelos seus filhos, mas também as mamães felizes. Quantas mães estão felizes, realizadas no interior de suas famílias, de seus lares. Que o Deus da vida e da paz nos abençoe a todos e que possa estar sempre caminhando convosco no cumprimento de vossa missão. E assim como diz um canto mariano, pelas estradas da vida nunca sozinha estás. Maria sempre contigo caminha, ela sempre vai ao lado a lado daqueles e daquelas que como filhos ela adota, ela abraça, ela acompanha, ela envolve com a ternura maternal. Que Deus continue fortalecendo-vos no anúncio da boa notícia também no interior de vossas famílias. Quantas mães se dedicam de corpo e alma à educação da fé da sua família. E quantas famílias não conheceriam a Deus, não estariam na igreja,
se não fosse o carinho, o zelo, o cuidado das mamães. Que Deus não nos deixe jamais desanimar, nunca no cumprimento de vossa missão. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar.